Boa tarde, senhoras e senhores. Permitam-me agora aprofundar o que significa na prática que a concorrência seja um processo de descoberta e por que isso muda tudo. Reguladores, empresários, investidores, professores, cidadãos. Primeira concorrência, viva versus concorrência estática. Imagine dois mundos. No primeiro temos uma sala toda montada para um exame. Cadeiras alinhadas, provas idênticas, todas as regras escritas. Os estudantes respondem a perguntas que já existem. No segundo, temos um estúdio de cinema. Luzes, equipamento, decisões a cada minuto, improvisos, e o filme só nasce do conjunto dessas decisões. O primeiro é a visão da concorrência perfeita. Conhecimento total, produtos homogêneos, lucros anormais impossíveis. O segundo é o que Hayek e Kirchner descrevem. Um mercado em movimento, onde o ganho surge justamente por enxergar o desconhecido. Essa diferença não é apenas acadêmica. Ela transforma como pensamos políticas públicas. Uma regulação pensada para o exame pode asfixiar o estúdio da inovação. Incumbentes, entrantes e o custo da rigidez. Empresas estabelecidas frequentemente têm vantagens, escala, marca, acesso a capital, mas também carregam um fardo que os teóricos austríacos reconhecem como perigoso, a rigidez. Rigidez traz eficiência no curto prazo, mas na presença da descoberta ela cria inércia. Quem domina processos padronizados pode falhar em perceber mudanças subtis na preferência do consumidor, e é aí que surgem os entrantes. Pense em casos clássicos, uma empresa que dominou por anos um setor e, por confiar demais em seu modelo, ignorou sinais de mudança. Entrantes menores, ágeis e alertas aproveitam a janela. A moral? Poder econômico sem vigilância é vulnerabilidade. Regulação. Travão ou alavanca? Aqui precisamos ser muito claros. A regulação não é, por si só, má. Algumas regras criam a estrutura necessária para o processo de descoberta: proteção de contratos, defesa contra fraudes, padrões mínimos de segurança. Mas existem dois perigos: regulação paternalista e homogênea. Normas que padronizam produtos ou processos antes que o mercado tenha tido a chance de experimentar. Resultado: menos variedade, menos testes, menos aprendizagem. Regulação capturada. Quando regras são desenhadas por incumbentes para bloquear entrantes, licenças caras, requisitos burocráticos inúteis, barreiras de conformidade que favorecem quem já tem recursos, isso transforma competidores em cartéis regulados. O desafio para políticas públicas é simples e terrivelmente difícil: fomentar o ambiente para experimentação sem abrir mão de proteção mínima. Ferramentas como Regulatory Sandboxes, espaços temporários de experimentação regulada, são exemplos contemporâneos dessa ideia. Permitem que inovações sejam testadas com supervisão, reduzindo o risco sistêmico sem sufocar a descoberta. O papel do empreendedor alerta na correção de desequilíbrios. Kirchner descreve o empreendedor como aquele dotado de alertness, a capacidade de notar discrepâncias entre preços e oportunidades. Não estamos falando aqui de heróis isolados, mas de milhões de pequenas ações que juntas movem mercados. Quando um empreendedor observa que um insumo é subvalorizado em um lugar e supervalorizado em outro, ele mobiliza recursos, faz arbitragem e reduz a ineficiência. Quando um programador percebe um fluxo de fricção no uso de um software e cria um plugin que corrige isso, ele está ajustando o sistema. Essas ações criam feedbacks que o sistema usa para aprender. Por isso, as políticas que criam espaço para microexperimentos, financiamentos semente, incubadoras, hackathons, são, em essência, políticas pró-descoberta. Exemplos vívidos, narrativas que nos ensinam. A pequena loja que virou rede. Um comerciante nota uma demanda por algo que ninguém mais vendia na vizinhança. Ele testa. Sucesso. Outros copiam, aprimoram. Uma rede aparece. Esse processo é descoberta e imitação em cadeia. A startup que cresceu em garagem, sem capital de grandes bancos, com clientes reais pagantes, a empresa encontra modelos de negócio. Muitas falham, algumas explodem em crescimento.
O ecossistema local aprende com cada tentativa. O inovador regulado, em regiões onde regulamentações vanguardistas permitem testes controlados, surgem soluções que depois se espalham para mercados maiores. Essas narrativas não precisam de cifras estratosféricas para serem poderosas. São a prova de que o mercado é um mecanismo de aprendizado prático. Cultura empreendedora e instituições que alimentam descoberta. Uma economia de descoberta não depende apenas de leis favoráveis. Ela precisa de cultura, tolerância ao erro. Sociedades que estigmatizam o fracasso impedem experimentos arriscados. Valorização da curiosidade. Escolas que incentivam perguntas geram futuros agentes de descoberta. Redes de confiança. Capital social facilita trocas e informação. Instituições básicas, segurança jurídica, transparência, educação formam o solo onde brota a competição dinâmica. Sem isso, mesmo mercados abertos falham em produzir inovação sustentável. Antitrust, repensar a lógica. A visão austríaca nos força a repensar o antitrust. Em vez de focar apenas em preços baixos e quotas de mercado, devemos perguntar: a empresa dominante está inibindo descoberta ou incentivando experimentos? Um concorrente gigante que investe massivamente em inovação pode ser preferível a um oligopólio acomodado? Barreiras à entrada são reais ou meramente temporárias? A política antitrust precisa, portanto, incorporar o tempo e a dinâmica da descoberta, olhar para trajetórias de inovação, não apenas para um snapshot estático. Liste mentalmente 3 serviços ou produtos da sua vida que não existiam há 10 anos. Quem os criou? Como surgiram? Agora pense, quais pequenas inovações locais em sua rua ou cidade poderiam se transformar em uma solução global? Riscos éticos e limites. Não romantizamos o mercado como solução mágica. Há riscos reais, externalidades, poluição, riscos sistêmicos que os mercados ignoram. Desigualdades de oportunidade que não permitem que todos experimentem. Burburinho especulativo que confunde descoberta com aposta desenfreada. A resposta austríaca não é deixar tudo livre. É desenhar instituições que permitam experimentação responsável, que corrijam externalidades sem sufocar inovação, que nivelam o campo de jogo para que mais vozes possam tentar. A concorrência é um processo dinâmico de descoberta, um contínuo aprender, fazer, aprender. Lucro e prejuízo são mensagens, não punições morais, mas sinais informativos. Reguladores sábios constroem estruturas que facilitam experimentos e removem barreiras que protegem incumbentes. Cultura e instituições importam tanto quanto leis. Uma sociedade pró-descoberta é uma sociedade próspera. E agora, depois de termos entendido como a concorrência funciona como descoberta, estamos prontos para um passo mais íntimo. O que acontece dentro do coração desse processo? Quem são as pessoas que percebem, mobilizam e corrigem? É aqui que entramos na teoria do empreendedorismo de Israel Kirzner. Foi uma honra estar com vocês aqui, em mais essa conversa agregadora. Até a próxima, fiquem com Deus e um forte abraço.